Que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração. Novamente vamos continuar o nosso estudo desta semana, que vai entrar até na semana que vem, as alianças entre Deus e o ser humano. No primeiro vídeo falamos da aliança do começo, Adão, né? Agora a aliança da preservação da espécie, do ser humano, aliança que Deus fez com Noé. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 8, versículo 22, que é o último versículo do capítulo 8, e diz assim: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. O 9:1 diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves dos céus, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar, eles são entregues em vossas mãos. Tudo o que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas, mas não comereis a carne com a sua alma, isto é, o sangue. Então, aqui o mandamento de Deus para Adão e Eva era crescei e multiplicai-vos. Aí então Adão e Eva cometeram o pecado daquela desobediência que vocês já sabem, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e perderam então a sua vida perfeita lá do jardim do Éden e passaram então, foram expulsos do jardim do Éden e 14 gerações passaram desde Enos até Noé. Então, quando a Bíblia nos diz no mesmo dia morrerás, né? Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Devemos entender que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E lá, quando você olha Gênesis, a genealogia, né, de Adão e de Sete, então você vai ver que eles viviam muitos anos, 900, e Matusalém foi o que mais viveu, 966 anos. Então, nós entendemos que nenhum ser humano, naquela época, embora vivesse muito, não chegou a 1000 anos, ou seja, Deus cumpriu a sua palavra, pois um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então, naquele mesmo dia, ou seja, antes dos 1000 anos, o ser humano veio a morrer e não era para acontecer assim. Era para que o ser humano continuasse vivo, né? Sem a necessidade de experimentar a morte. O pecado, então, se avolumou de tal maneira, o único mandamento que o ser humano tinha naquela época era crescer e multiplicar, dominar a terra. E é claro que agora o bastão de autoridade que estava na mão de Adão, né, na mão de Adão e seus descendentes, passou para a mão de Satanás. E Satanás, então, em Abel e Caim, né, o pecado separou o homem de Deus. E depois o pecado se avolumou de tal maneira que separou o homem do homem. Caim mata Abel e a partir dali começaram-se os assassinatos, as mortes, o ódio, porque Satanás
como dominante deste mundo, então, que era feito para o homem, Satanás tomou o domínio dele e passou a dominar. Mas Deus, na sua misericórdia, quando estava lá ainda amaldiçoando Adão, ele fez uma promessa, né? Quando ele começou a amaldiçoar, ele começou a amaldiçoar da serpente, a mulher e Adão. Então, quando chegou na mulher, disse que a semente da mulher, um descendente da semente da mulher, surgiria e seria ferido no calcanhar, mas que esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. É uma figura de palavras falando que Jesus esmagaria o poder de Satanás sobre o ser humano, ou seja, devolveria o filho nascido de mulher, devolveria para o ser humano a autoridade desta terra, a autoridade sobre os espíritos malignos que hoje dominam aqueles que vivem nas trevas, mas aquele que está na luz tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Bom, mas vamos aqui. Então, Deus faz uma aliança com Noé, dizendo que não destruiria mais a terra com o dilúvio. Aquelas gerações se tornaram tão pecaminosas, tão absurdamente pecaminosas. No capítulo 5 você vai ver isso, que havia relações sexuais espirituais, né, que amaldiçoava muito as pessoas, trazia muito direito legal para Satanás atuar, destruindo todos os valores do ser humano, degenerando a sua criação original. Então, Deus colocou um fim naquela era e instituiu uma era que é chamada a Aliança da Preservação aqui, mas também é chamada a dispensação da consciência. Então, essa dispensação da consciência, ela vai até Abraão, ela para em Abraão, é a chamada dispensação da consciência. Então, ela vem desde Adão, depois do pecado, e vai até Abraão, a dispensação da consciência. Mas, naquele período em que Noé, né, foi o justo, e de seus 3 filhos com as suas esposas, e Noé com a sua esposa, é que 8 pessoas salvaram o mundo daquela época da exterminação total. E graças a Noé, a sua fidelidade a Deus, nós estamos aqui. E você vê que naquele período, né, que Noé recebe ali de Deus, então já os animais passam a ter medo e pavor de todos os animais, todas as aves, de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar, eles são entregues em vossas mãos. Então, a partir daquele momento, houve uma mudança no mundo, houve um pavor dos animais com relação ao ser humano, né? Que antes era manso, podia se tocar e se acariciar um animal. O ser humano tinha esse. Hoje, a não ser que ele seja domesticado ou treinado, são raros os animais que deixam ser tocados, até mesmo peixes. Mas, e também foi dado para o homem um poder, né? Tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Foi dado esse poder também ao homem. Sempre quando aumenta um privilégio ou uma bênção, aumenta também a responsabilidade. Não se iluda com a liberdade. Toda vez que uma liberdade aumenta,
aumenta-se também a responsabilidade, porque a cobrança de quem é mais livre é maior do que aquele que não é. Então entenda isso. A liberdade que você tem deve ser pensada em responsabilidade, não em leviandade. E naquele tempo, a dispensação da consciência, o pecado destrói aquelas gerações passadas. Muitos povos morreram no dilúvio e começou-se um novo povo. E logo após os descendentes de Noé, com Nimrod, constrói-se a Torre de Babel, e a rebeldia contra Deus, ela continua. É a dispensação da consciência, mesmo Deus tendo brecado aquele tempo, o pecado continuou se avolumando, como Deus disse que não destruiria mais. Então Deus agora estava preparando uma outra dispensação, um outro tempo, onde Ele, no seu infinito amor, ainda estava dando chance para a raça humana, para que ela se voltasse para Ele e Ele a pudesse salvar. Como já havia a promessa de um descendente, então esse descendente precisava de uma família para recebê-lo. Então é que nós vamos para o próximo vídeo, e no próximo vídeo vamos estar falando da outra dispensação. Essa da consciência é uma dispensação muito triste, cheia de mortes, cheia de desencontros. A Torre de Babel é um resumo de tudo isso, Houve confusão, Deus teve que intervir para que a raça humana também não entrasse no mesmo descompasso como de antes. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.